Oi, meus amores! Voltei trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Antes de mais nada, já vai deixando o seu joinha, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá legal? Hoje eu decidi trazer um vídeo muito especial. Eu sempre quis falar sobre minha transição capilar e hoje eu resolvi fazer isso. Eu vou falar pra vocês passo a passo como foi a minha experiência com a transição do meu cabelo. Desde pequenininha, eu sempre odiei meu cabelo. Eu não gostava dele da forma que ele era. Eu achava que ele era feio, que ele era armado. Como na época não tinha produtos que a gente podia controlar os cachos, então meu cabelo sempre ficou muito armado. Na hora que minha mãe ia pentear meu cabelo, eu sofria demais para desembaraçar. Então, geralmente ela penteava ali uma vez por semana e fazia uma trança no meu cabelo que durava ali um tempo. Mas assim, eu sempre odiei, eu nunca gostei do meu cabelo. E isso durou por toda a minha infância. Eu sempre fiquei com esse trauma, eu achava que eu não era bonita, que a minha cor era feia, que o meu cabelo era feio. E eu sempre quis ter o cabelo liso. Eu sempre falava, mãe, eu quero alisar o cabelo, eu quero alisar o cabelo. A gente não tinha condições nenhuma de fazer nada, uma escova, nada, mas eu falava que eu queria ter meu cabelo liso. Isso foi passando, até que quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu fiz o meu primeiro relaxamento no cabelo. Daí, como a gente não tinha chapinha e essas coisas, ficava o meu cabelo metade liso, metade cacheado. Aqui na raiz ficava liso e o resto ficava uns cachos mais ali comportados e eu achava que tava ótimo, né? E aí eu usei muito tempo o cabelo assim, com essas duas texturas, assim, só relaxado mesmo. Daí eu lembro que eu ia na casa de uma amiga minha e a gente fazia chapinha só aqui na franja, cortei a franja, aí ficava com aquela franja lisa e o cabelo, o resto ali com aquelas duas texturas. E pra mim tava ótimo, já tava com o volume controlado, pra mim foi perfeito daquela forma. Quando eu fiz 15 anos, pro meu aniversário, pra minha festa, a minha tia fez uma escova no meu cabelo. E, gente, meu cabelo ficou tão bonito que eu decidi aquele dia que eu nunca mais queria que meu cabelo ficasse enrolado. Ela fez a escova no meu cabelo, fez um penteado e ficou a coisa mais linda. E meu cabelo tava grande, né? Porque como o cabelo cacheado não aparece muito o tamanho dele, daí meu cabelo ficou muito lindo. Depois desse dia, nunca mais eu usei meu cabelo cacheado. A gente não tinha chapinha aqui em casa, e aí a minha tia emprestava de vez em quando a chapinha dela, e aí eu fazia. Então eu só fazia chapinha ali uma vez por semana, e aí só lavava mesmo, porque precisava muito, ficava aquele cabelo fedido, oleoso, e aí depois que eu lavava eu pedia de novo emprestado, e assim foi indo. Até que um dia o meu pai ganhou uma chapinha numa rifa na empresa. Não era das melhores, mas foi assim um quebra-galho enorme. A gente sempre passava chapinha no meu cabelo, sempre passava chapinha no meu cabelo. E eu fui seguindo aí nesse ritmo por muito, muito tempo. Eu passava tanta chapinha no cabelo que as pontas dele começou a ficar quebrado, ressecado. Parecia que tava queimado. E era assim, aparente, todo mundo via, mas não importava porque meu cabelo tava liso. Daí eu fui vivendo assim, fui passando, eu sempre ia lá e cortava meu cabelo. Sempre meu cabelo já foi grande, já foi curto, ficava repicado, eu sempre dava um jeitinho de cortar, de fazer alguma coisa nele. Quando eu fiz 17 anos, eu fiz a minha primeira progressiva no cabelo. Minha mãe pagou a progressiva pra mim e eu simplesmente amei o resultado. Nossa, aquilo ali pra mim foi um mundo, né? Porque eu não precisava ficar fazendo chapinha toda hora. E isso na teoria, né? Me falavam, você não vai precisar ficar fazendo chapinha direto, porque é só você secar e tudo mais. Só que mesmo assim, mesmo com essa opção de você fazer a progressiva e não precisar escovar nem nada, eu não conseguia sair sem passar chapinha. Porque cabelo cacheado é volumoso, não tem jeito, mesmo que você faça progressiva, ainda mais a primeira vez. Então eu sempre ficava, né, com os frizz, assim, e eu não saía de casa sem passar chapinha antes. Podia estar lisa, esticada, a coisa mais linda. Eu passava chapinha antes. E dessa forma eu fui estragando meu cabelo cada vez mais. Mesmo ali com a progressiva. Eu me lembro que eu não fiz muitas progressivas, né, no decorrer aí do meu cabelo. Eu lembro que eu passava muita chapinha.
Eu fiz progressiva com essa pessoa acho que umas 2 vezes, mas eu tava ali sempre mantendo na chapinha, chapinha, chapinha o tempo todo. Eu não podia ver um fiozinho pra cima que eu já tava fazendo chapinha. Quando eu fiz 18, eu engravidei. Daí eu não podia mais fazer nenhuma química no cabelo, então eu fiquei um bom tempo sem fazer nada no cabelo. Só que, como na minha gravidez eu fiquei muito enjoada, eu não queria nem arrumar meu cabelo. Então eu lembro que eu passei muito tempo da minha gravidez com 2 texturas no cabelo. Ficava aquela raiz alta e o restante liso. Só que eu ainda não pensava na transição dessa forma, eu pensava em deixar o meu cabelo natural. Eu simplesmente convivia daquele jeito, as pessoas falavam e tudo mais. Aí de vez em quando alguém fazia chapinha no meu cabelo, porque eu tenho muito cabelo, dá muito trabalho. E na minha gravidez, tava uma época de calor, então eu suava, ficava pregando, eu não tinha paciência nenhuma. E aí eu fui passando assim, uma hora fazia, outra hora não fazia e tudo mais. Depois que eu ganhei neném, eu comecei a cuidar mais do cabelo, né? Sempre tava escovando. Eu não fazia hidratação, não fazia nada. Eu só lavava com shampoo, condicionador e passava chapinha. Só fazia isso, não passava protetor térmico, nada. Então imagina como ficava o meu cabelo. Eu lembro que praticamente metade do meu cabelo pra baixo era todo queimado. Só ficava bonito daqui pro meio. Ficava com aquele brilho e tudo mais, o brilho natural do cabelo. Mas do resto pra baixo ficava horrível. E eu não queria saber de cortar. Só que aí, conforme foi passando o tempo ali, né, finalzinho da minha gestação, e eu ganhei neném e tudo mais, meu cabelo foi ficando um pouco mais bonito. Eu passei um tempo sem passar chapinha também, ele foi dando uma restaurada. E aí, meu cabelo, quando eu decidi começar a cuidar mais, eu fiz a minha primeira progressiva, depois de ter ganhado neném, o Davi, ele desmamou com 3 meses, por isso que eu já fiz progressiva logo recente, porque vocês sabem que quem amamenta não pode fazer química no cabelo, né? Daí eu fiz e meu cabelo tava enorme, meu cabelo tava batendo quase na bunda. E eu tava amando, foi a fase melhor do meu cabelo, foi essa, quando depois da gestação, meu cabelo tava com aquele brilho, tava forte, tava grande, tava muito bonito. E aí eu mantive meu cabelo grande por bastante tempo. Com mais ou menos uns 2 anos, 3 anos mais ou menos que eu usei meu cabelo desse jeito, eu já tava começando a mudar um pouco o meu pensamento. Porque, como sempre, eu não fazia muitas progressivas continuamente, ali de 3 em 3 meses e tudo mais. Eu fazia uma vez na vida, outra na morte e só mantinha na chapinha. E esse ato de ficar na frente do espelho fazendo chapinha no cabelo que me irritava, que eu já não tava mais aguentando. Eu ficava estressada, minha cabeça doía, meu cabelo caía demais, eu comecei a ficar com uns buracos aqui assim, ó, de tanta chapinha que eu passava. E isso tava me estressando. Então, assim, dentro de mim eu já tinha aquela vontade de não fazer mais isso. E eu pensava, meu Deus, como é que eu faço pra voltar meu cabelo natural? Todo mundo fala que não dá, que é impossível, que não volta mais. E aí, aquela vontade foi crescendo, mas ali eu fui ficando na minha, mantendo na chapinha ainda e tudo mais. Até que chegou um dia que eu falei assim, eu nem sabia, gente, que existia o termo transição capilar. Pra mim era impossível voltar com o cabelo cacheado, mas eu sempre fui muito curiosa, então eu fui lá e coloquei no YouTube. Como fazer pra voltar os cachos. E aí choveu de opções de como eu poderia fazer pra voltar com os meus cachos. Eu assisti muito vídeo e aquilo foi me inspirando, me inspirando. Cada vídeo que eu assistia eu sentia mais vontade de voltar pros meus cachos. Eu lembro que no mesmo dia eu fui na perfumaria, comprei um ativador de cachos, lavei meu cabelo com shampoo, condicionador e passei aquele ativador de cachos e eu amassava. Meu cabelo ficou ali com umas ondinhas, mais ou menos. Eu tava já me achando uma cacheada, né? Eu tava achando que eu tava arrasando. Eu lembro que eu fui trabalhar com o cabelo desse jeito. Todo mundo, nossa, que legal, você vai voltar com o seu cabelo cacheado? Eu falei, vou. Só que quando meu cabelo secou, ele esticou de novo. Ficou aquela coisa esticada e dura, porque eu passei muito ativador de cachos, muito mesmo. E aí eu fiquei irritada. Aí eu tentei ainda ali mais ou menos por uma semana. Isso foi, gente, em 2016. Mais ou menos uma semana eu fui mantendo desse jeito, meu cabelo grandão, e eu passava, todo dia eu molhava, apertava bastante com o ativador de cachos e ia trabalhar. Secava, ele esticava. Daí eu meio que desisti, desanimei, fiquei muito chateada, mas eu sempre pesquisando como que eu poderia fazer, como eu poderia fazer.
Daí a minha primeira atitude, né, pra poder ir de vez assim pra transição mesmo, foi cortar meu cabelo. Já fazia um bom tempo que eu não fazia química nele, então ele tava livre de química. Isso foi mais ou menos em novembro. Foi em novembro de 2016. Eu tava sem química no cabelo há mais ou menos um ano, se eu não me engano. Então eu tava só mantendo na chapinha. Eu decidi cortar o cabelo. Cortei mais ou menos assim no ombro, pedi pra minha tia me ajudar. Só que eu cortei e escovei, fiz chapinha. Foi mais fácil, o cabelo tava mais curto, né? Passei mais ou menos umas 2 semanas ainda com ele escovado de chapinha. E aí tentei de novo lavar e passar ativador de cachos, mas ainda tava com 2 texturas. Tava uns 4 dedos só de raiz no meu cabelo e o restante liso ainda. Então eu comecei a fazer alguns penteados e tudo mais. Eu lembro que o Natal e o Ano Novo desse ano, eu passei com ele escovadinho, curtinho escovado. Mas aí, quando foi no ano seguinte, assim que virou o ano, eu falei, eu não faço mais chapinha no cabelo. Eu vou enfrentar essa transição. Então eu pesquisava muito penteado. Nessa época eu comecei a me maquiar mais. Eu comprava uns brincos bem grandão pra poder disfarçar. Então eu sempre fazia um coque no cabelo, arrumava aqui meu baby hair. Eu fazia bastante penteado. Eu só não tenho, infelizmente, nenhuma foto dessa fase, porque querendo ou não, eu ainda ficava com vergonha, né? E só que eu não fiz chapinha mais. E aí, eu lembro que eu não podia ver uma tesoura na minha frente, que quando eu via uma tesoura que eu via que tinha algum cachinho assim que eu poderia cortar o restante liso, eu tava cortando. Eu vivia com ele preso mesmo, então não dava pra perceber muito. Mas eu ia lá e cortava. Eu ia lá e cortava. Minha mãe via aquilo, eu ficava doida. Eu falava, você vai ficar careca. Mas eu não aguentava mais aquela parte lisa. Eu queria fazer de tudo pro meu cabelo voltar ao natural. Então eu lavava sempre o meu cabelo com shampoo anti-resíduo, porque eu ouvi falar que shampoo anti-resíduo ajuda a tirar a progressiva. Realmente, mas tem que saber usar. Então eu lavava o meu cabelo com shampoo anti-resíduo e sempre estava hidratando, cuidando, fazendo uma equitação. A transição é isso, você começa a cuidar do cabelo desde a hora da transição. Então isso me ajudou muito, o meu cabelo começou a crescer e eu sempre lá, quando dava um tamanho mais ou menos, eu ia cortando. Então assim, fui passando por essa fase, até mais ou menos em maio de 2017. Quando foi em maio, eu já tava com meu cabelo bem curtinho, assim, ó, na minha nuca, mais ou menos. Teve um dia que eu tava lá com a tesoura, em frente do espelho, e fui cortando, fui cortando, fui cortando, fui cortando. Quando eu vi, eu já tinha tirado toda a parte lisa do cabelo. Ficou um scab hair ou outra ali, né, que é aquele cabelo que tá mais ou menos liso, mais ou menos enrolado. Nessa parte aqui de cima, que ela é um pouco mais ressecada no meu cabelo mesmo. Essa parte aqui, ó. Então essa parte aqui ficou mais ou menos, mas mesmo assim, gente, meu cabelo ficou bem curtinho. Só que eu olhei no espelho, eu me amei de uma forma que vocês não têm noção. O que eu senti aquele dia, eu nunca tinha sentido com meu cabelo liso. Nunca tinha sentido. Mesmo sendo o meu sonho de criança ter o cabelo liso, eu nunca tinha tido aquele sentimento antes. Eu me olhei no espelho e eu me senti livre. Eu me maquiei na hora, tirei uma foto ali e simplesmente postei e falei, tô livre. E eu recebi muito apoio das pessoas até hoje. Eu não me arrependo dessa decisão e de ter feito aquele corte aquele dia. Cortei mesmo e eu aproveitei cada fase do meu cabelo apaixonadamente. Cada fase dele mesmo, dele curtinho, eu fui aprendendo como lidar com ele, porque enquanto ele tá ali metade liso, metade enrolado, você não sabe direito o que creme você pode usar, porque você não sabe como é que tá ficando a definição do seu cabelo. Mas aí eu fui aprendendo, fui errando, comprando creme que não dava certo. E aí, aos poucos, eu fui me adaptando, meu cabelo foi crescendo, foi crescendo. Eu mal percebia quando meu cabelo cresce. Até hoje, de vez em quando eu dou um cortezinho, eu gosto dele um pouco mais assim, com esse tamanho assim mais ou menos. E aí eu nem percebo que ele cresce de novo, porque eu aproveito muito o meu cabelo, cada fase que ele tem, tudo que eu vou passando com ele. Então assim, isso foi em maio de 2017, a gente já tá em 2020 e passa tão rápido. Aquele momento ali da transição, a gente fica ansioso, fica nervoso, né? Fica com aquela expectativa, mas quando passa, nossa gente, é uma sensação maravilhosa. Então assim, pra você que tá nesse processo de transição ou tá pensando em entrar em transição, não desista.
A fase que geralmente a gente desiste é na transição, que é quando a gente vê ali o cabelo com duas texturas, o cabelo ressecado, a gente acha que tá feia, mas, gente, não desista, porque o resultado final é simplesmente maravilhoso. A mudança que a gente tem, interna, externa, é incrível. A forma que eu sou hoje, por causa do meu cabelo, não define quem eu era ali alguns anos atrás. Então, assim, hoje em dia o meu cabelo é o meu maior orgulho, é minha marca registrada, é o meu cabelo, eu amo ele de paixão e é isso, não desista nessa parte, nessa fase da transição. É difícil, é complicado, mas a gente consegue. Então esse é o recado que eu queria passar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu continue trazendo conteúdo sobre cabelo cacheado, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho muita coisa pra passar pra vocês. E eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada, tá bom, gente? Muito, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram, o que vocês não gostaram e que eu continue trazendo esses vídeos pra vocês, tá bom, gente? Um grande beijo no coração. Tchau!